Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quem está animado aqui essa noite, abra a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6. Quando você se concentra em Jesus, você encontra descanso. Amém? Porque a coisa mais difícil, porque a coisa que era para ser mais fácil se tornou mais difícil no meio do povo de Deus, que era depender de Deus. Nós nascemos para depender do Senhor. Amém? Você sabe a resposta disso? Porque desde a queda do homem, a gente vive em uma cultura, em um mundo onde nós temos sido programados para ser autossuficientes, independentes. Então parece que é um lugar de insegurança depender. Você vê que a gente sempre está relutando. Quando Paulo orou, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 12, por conta do espinho na carne. E o que foi que Deus disse para ele? A minha graça te basta. A minha graça, diga assim, a graça de Deus é suficiente. O que é que Deus está dizendo com isso? Que ela não depende das tuas forças, dos teus recursos e de tua capacidade para Deus poder agir. Agora, se a graça de Deus é suficiente, então por que relutamos? Por que não entregamos de verdade? Às vezes a gente lança sobre o Senhor um problema, uma situação, mas lá dentro, no fundo, você está lutando. Você pensa, você medita naquilo, você se preocupa com aquilo, sim ou não? Então Paulo, ele percebeu algo, e ele disse, agora Senhor, se ele orou 3 vezes, Deus não tirou o espinho, mas Deus disse, olha, a minha graça te basta. Vamos para, deixa eu abrir esse texto, comecei nele, vamos embora, depois a gente vai para Marcos. Então com essa coisa de não estar mais... Vamos começar do capítulo 12 de 2 Coríntios, verso de número 7. O espinho na carne de Paulo. Tem alguém comigo aqui hoje? Quem estava aqui domingo na celebração? Quase que eu não via você, Renê, porque todo de preto, né? As cadeiras pretas. Deus é muito bom, gente. Eu, quando me converti, eu fiz parte de uma igreja que não tinha muito essa alegria, né? As pessoas ensinavam que se você fosse muito alegre, era um sinônimo que você não era espiritual. E eu me lembro que eu ficava de uma forma que você tem que perder sua essência. E na verdade, Deus sabe quem você é. Amém? Deus conhece sua essência. O bom do evangelho é que Deus não tira a tua essência, Ele melhora ela. Né? E eu me lembro que tinha uns camaradas que ficavam com a cara bem fechada e achando que isso é, sabe, o povo de Deus tem que ser o povo mais feliz da terra. Imagina, a gente tem o Senhor. Jesus disse, olha para as aves do céu, olha para os lírios do campo. As aves nem plantam nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Ele disse, não tem de mais valor a vós do que elas. Só que ele disse, o vosso Pai Celestial. Por que ele não disse meu Pai? Porque quando Jesus inicia no Novo Testamento, em Mateus capítulo 6, além da oração do Pai Nosso, ele apresenta a Deus como Pai. Ele também mostra o vosso Pai Celestial. Ele está mostrando Deus não mais como Tsidkenu, Rafá, Jireh, mas ele traz uma conotação de quem Deus é. Pai, o que é Pai? Provedor, aquele que cuida, aquele que orienta, aquele que você tem intimidade, aquele que te criou, aquele a qual você pertence, amém? Então, diga assim, eu tenho um Pai. Jesus ali estava reposicionando a imagem correta no coração dos discípulos. O vosso Pai Celestial.
Quem tem mais valor do que as aves aqui? Jesus não morreu por pardais, por lírios do campo. Ele morreu por você. Em Romanos capítulo 8 diz que se ele nem mesmo poupou o seu próprio filho, porque não dará juntamente com ele de graça todas as coisas. Romanos 8:32. E de graça, não é o seu esforço. Diga assim: é a graça de Deus, o favor imerecido. Eu amo Deus porque Ele apresentou um cordeiro para mim e para você. Por isso que você tem paz aqui hoje. O Senhor tem ministrado no meu coração e logo vou estar pregando uma mensagem sobre alegria. Por isso que eu estou falando sobre isso. Porque o que faz as pessoas viverem uma vida amargurada, fechada, triste, no fundo, é um sistema religioso. É culpa, condenação, medo, um sistema árido, pesado, que a religião produz no coração das pessoas. O Evangelho produz paz e alegria. Ele diz: meu reino é justiça, paz e alegria. Na verdade, era para ser a nossa resposta diante das pressões. Porque se a graça de Deus é suficiente, e por que nós estamos tentando controlar os resultados? Vamos para lá. 2 Coríntios, eu nem pensava nesse texto, para falar a verdade, mas me veio e vamos embora. Depois a gente vai para Marcos. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Quem está comigo? Para que não me exalte. Deixa eu ver onde é que eu estou. Verso 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ele orou 3 vezes para Deus mudar uma situação, e Deus não muda a situação. Quem já orou a Deus pedindo para Deus mudar uma situação e no final das contas quem mudou foi você? O que é melhor, ter uma vitória ou ter uma estrutura de fé? Só que quando a gente está passando pela pressão, a gente não enxerga as circunstâncias dessa forma. Tudo que a gente quer é alívio, tudo que a gente quer é sair da frente do mar. Na verdade, você nem acredita que o mar vai se abrir. Você quer fugir, porque agora Faraó está vindo com tudo. Só que tem montanha do lado, tem mar na frente e tem Faraó atrás. E dessa vez Faraó não vem para brincar. É a última cartada dele. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Só que o tempo de Deus não é projetado para trazer alívio. Ele é projetado para nos ensinar a confiar. Amém? Porque a paciência é o ingrediente à fé. A gente vai entender isso melhor. Então ele disse que foi dado um espinho na carne, para que ele não... Primeiro, deixa eu explicar só algo sobre esse espinho, porque eu vejo muita gente ensinando errado sobre isso. Paulo deixa bem claro de onde vem o mensageiro. De onde vem? De Satanás. O verso 7, o 11 ele diz: para que... Capítulo 12, verso 7. Para que eu não me eu gosto de uma versão que diz: para que eu não me exaltasse. Porque aqui não tem a ver com soberba. Amém? A palavra grega aqui para exaltar é tornar-se eficaz. Então, com a grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Quando me ensinaram isso de maneira errada, aqui quebra toda uma imagem sobre Deus. Por quê? Porque todos nós, quando fomos à igreja ou de alguma maneira nos nossos lares, ou através do mundo, de uma ideia do mundo, aprendemos uma imagem sobre Deus de maneira errada. Que Deus está irado, que Deus está tentando nos pegar, e que Deus manda agora um demônio na vida de Paulo, para Paulo não ficar soberbo.
a Bíblia diz que um reino não subsiste se ele for oposto a ele mesmo. Amém? Deus não precisa de demônios para trabalhar na tua vida. Isso aqui já quebra o caráter de quem Deus é. Por quê? Atos 10, 38. Só para quebrar algo aqui, por favor, coloca aí. Porque quando uma mensagem ataca o caráter de Deus, aí eu fico furioso. Uma música, um louvor. A gente sabe, gente, Deus é bom. A sua fé só pode ir até onde vai o seu entendimento da bondade de Deus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com dunamis, o qual andou fazendo o quê? Não foi colocando câncer, doença, mal nas pessoas, não? Não foi? Tá bom. Curando a alguns, de vez em quando. Curando quem? Mas todos o quê? Então, aonde o diabo agia, Jesus destruía o império dele. Quem concorda comigo que Jesus é a vontade de Deus na terra em ação? Quando eu quero saber onde é que está a vontade de Deus, para onde é que eu olho? Para Jesus. Tudo que não tem em Jesus, não tem em Deus. João 14, verso 9, Filipe perguntou a Jesus: quando é que você vai revelar o Pai? Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Tudo que eu falo, vejo o Pai falar. Tudo que eu faço, vejo o Pai fazer. Quem me vê, vê o Pai. Então ele andou por toda parte fazendo. Ele foi ungido como homem. Precisou ser ungido, porque o pecado não entrou por um Deus, entrou por um homem. Tinha que sair por outro homem. Então Deus se humilhou na carne. Filipenses capítulo 2 diz que ele, achado no estado de Deus. O que é interessante é que quem é, não tem problema deixar de ser. Quem não é, quer provar para todo mundo que é. Uma pessoa soberba, ela quer mostrar para todo mundo que é bom, que é melhor. Quem é e sabe que é em Deus, não precisa estar provando mais nada. É por isso que quando o diabo disse para Jesus: transforma essa pedra em pão se tu é filho, ele disse: eu não preciso transformar a pedra em pão para provar que sou filho. Toda a nossa vida, o diabo vai nos tentar para fazer pedra em pão, transformar algo. Pedra em pão é transformar algo ou fazer de algo a nossa segurança. Mas a nossa segurança está em saber quem Deus é, quem nós somos e o que Ele nos chamou para fazer. Olha para o teu vizinho e diga: eu estou muito bem aqui, eu sei quem eu sou. Eu sei quem Ele é. Mas você vai ser testado mesmo assim. Amém? Quem era? Jesus era. Teve problema de se humilhar? Não, por quê? Porque Ele é. Agora, porque Ele desceu para te fazer subir. A cruz é uma troca divina. Ele se fez pobre para te enriquecer. Ele foi feito ferido para você ser curado. Ele foi rejeitado pelo Pai para você ser aceito. É uma troca divina, amém? Só que tem algo aqui. Ele é a vontade de Deus. Ele andou por toda parte. O apóstolo João diz assim nas epístolas, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer a obra do... Só que Jesus foi para o céu e deixou quem na terra? Não, deixou a igreja. E o Espírito Santo habita na... Aí está certo também, Edzai. Está rápido no gatilho, né? O Espírito Santo está na terra assim. Mas Deus ungiu pessoas, não prédios, não microfones. Ele ungiu você. Amém? Então, o corpo de Jesus somos nós somos a extensão do corpo dele na terra. Tudo que Deus vai fazer na terra vai ser através do seu. Quando você não funciona como o corpo de Cristo, você fica disfuncional. E é isso que o inimigo quer: te distrair, porque ele sabe o que você tem, o que você carrega e o poder que Deus vai manifestar através da tua vida. Paulo, houve uma ação contra a vida de Paulo por causa das excelências das revelações. Havia algo na vida de Paulo que aonde Paulo chegasse, acabou-se para o inferno. Todo o trabalho do inimigo é fazer com que você não se levante. Amém? O inimigo fica assim, ó, tremendo nas bases. Quem lembra de Jesus quando pisou em Gadara? 2 endemoniados que quebravam correntes, prisões, cordas, viviam no cemitério,
passavam pelo fogo. A Bíblia diz que eles eram atormentadores de Gadara. Mas quando Jesus pisou o pé em Gadara, eles vinham correndo, se curvaram e disseram assim: Jesus, Filho de Deus, já viesse nos atormentar antes do tempo? Quando Jesus chegou, o atormentador passou a ser atormentado. A sua vida é um tormento no inferno. Mas quando você fica disfuncional, esse poder não flui através de você. Então Jesus é a vontade de Deus em ação. Hebreus 1 e 3, por favor. Porque eu vi um dia desse um cara que até conhecedor das Escrituras, em um vídeo, em um Reels, falando que Deus colocou o espinho na carne de pau para Paulo não ficar soberbo. Eu disse, pelo amor de Deus. Lê o texto sem revelação, sem entendimento. O qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressão e a expressa imagem da sua pessoa, e aqui está falando de Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus e a imagem exata, diga assim, a imagem exata do meu Pai é Jesus. No Velho Testamento as pessoas queriam ver Deus, mas nunca viram, ele passou de costas. No Novo Testamento Deus deu o rosto, a sua bondade e ao seu amor. O nome dele é Cristo. Amém? Porque os religiosos piraram contra Jesus? Porque eles eram mediadores. O povo, de certa forma, ficava entre eles e Deus. Para ir para Deus tem que ir para eles. E agora um Deus na terra em carne, dando pão, fazendo carne, milagre, e ninguém mais precisa deles. Eles odiaram essa ideia. Rejeitaram até o próprio Deus. É isso que a religião faz. Ela cria deuses na nossa vida. Coloca o homem no centro. O Evangelho coloca Jesus no centro. Toda mensagem que Jesus não está no centro não é o Evangelho. Sabe por que muita gente não quer pregar a graça de Deus? Porque tira o homem, o orgulho, e coloca Deus no lugar certo na mensagem. Mas muita gente não quer a graça. Por quê? Porque eles conquistaram a igreja, conquistaram seus impérios, ralaram muito, para agora ter que dar mérito a quem merece o mérito. Eles entram em cena. Você viu que eu paguei o preço, eu sofri, eu jejuei. Ei, até o que tu tens é dado a você, seu dom, porque é pela graça de Deus. Suas habilidades foi Deus que deu. Tudo é dele, amém? Tudo é para ele, para louvor da sua glória. E se tem uma coisa que Deus não divide com ninguém, é a sua glória. É por isso que tem coisas que Deus não quer que você meta a mão, porque todo mundo tem que saber que foi Deus que fez na sua vida. Amém? Ele é o resplendor da sua glória, a imagem exata do seu ser, sustentando todas as coisas, tudo que há pela palavra do seu, não é pelo poder da palavra, é pela palavra do seu poder. A palavra é o poder. Não há poder sem a palavra de Deus. Não é pelo poder da palavra, é a palavra do seu poder. A palavra vem antes, amém? Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita nas alturas. Todo sumo sacerdote, quando fazia os sacrifícios do Velho Testamento, nunca houve uma cadeira no lugar santíssimo para ele sentar, porque o sacrifício era repetido ano após ano. Havia trabalho o tempo todo dentro do tabernáculo, dentro do templo de Salomão, dentro do templo de Zorobabel, dentro do templo de Herodes. Nunca cessaram os trabalhos. Mas esse sumo sacerdote, havendo purificado todos os nossos pecados, assentou-se à direita do Pai. Diga assim: eu estou diante de uma obra acabada. É por isso que na nova aliança nós não precisamos acrescentar nada ao sacrifício. Nós cremos plenamente naquilo que Jesus fez. Amém? Tem gente ainda dizendo um pouco mais, você tem que fazer isso ou aquilo. Não, a gente é guiado pelo Espírito. Há coisas que nós vamos fazer que são obras de fé. Existem obras de fé, amém? Que são direções do Espírito. Deus te dá uma palavra e você segue essa palavra. Você obedece a palavra, mas é pela fé essa obediência. Quem está comigo? Não é regra e mais regra. Volta de novo para 2 Coríntios capítulo número 12, verso 7. Jesus é a vontade de Deus. Quem concorda comigo? E a vontade de Deus em ação era o quê? Fazer o bem e curar todos os oprimidos do... Você viu Jesus deixar alguém doente? Destruir alguém? Não. Você vai ver um cara leproso em Mateus capítulo 8. Coloca Mateus capítulo 8.
verso 1. Aleluia. E descendo ele do monte, seguiu uma grande. E eis que veio Jesus dá um sermão duro, no sermão da montanha. E as pessoas não entendem porque Mateus, Jesus está sobre a velha ou nova aliança? Vamos lá. Em Mateus, Jesus está sobre a velha ou nova aliança? É Novo Testamento, porém é velha aliança. Tá boa, né, irmã? Aprendeu, não foi, irmã? Aprendeu aonde, irmã? Você não aprendeu aonde, irmã? Glória a Deus. Louvado seja Jesus. Amém? Tem crente que tem 30 anos de igreja e nunca soube nada e tem revelação da nova aliança. Sabe por quê? A única coisa que sabe sobre a nova aliança é uma placa de uma igreja. Igreja Batista da Nova Aliança, Igreja Pentecostal da Nova Aliança, entendeu? Mateus é Novo Testamento, porém Jesus está sob a lei mosaica. É isso que Gálatas 4 fala. Que ele estava debaixo da lei. Então vamos lá. Jesus, ainda sob a lei, sobe ao sermão da montanha e dá um sermão muito duro. Ouviu isso que foi dito? Se você, pela lei mosaica, matar um irmão, você é o quê? Homicida. Porém digo, se você odiar, já é homicida. Não é quando você fica com a mulher do próximo que você é adúltero. Ele diz, só o fato de desejar no coração já é. Aquilo é o padrão perfeito. Porque o que é que a religião faz? Os fariseus, escribas religiosos pegaram o padrão perfeito da lei, diminuíram para poder cumprir em alguns aspectos. Jesus pega o padrão da lei e diz, esse é o padrão da lei, ó. Nenhum homem com seus comportamentos consegue chegar a este padrão, porque esse é o padrão de Deus. E a humanidade é decaída, e a lei não pode descer ao nível do homem. Mas o amor sai da zona de conforto e vem na nossa condição. Amém? Jesus assume o nosso lugar. Então Jesus dá um sermão duro. E aí ele diz, sede perfeito, porque Deus é perfeito. Depois de todo aquele sermão duro, ele desce da montanha. Que ele encontra embaixo, no verso 1? Um leproso. O que é lepra? Um símbolo de pecado. Naquela época, um leproso ele tinha que ficar destituído da sociedade. Vivia nas portas da cidade. Ele tinha um tipo de roupa. Para quê? Porque aquela doença era contagiosa. Então as pessoas com medo de pegar, e realmente não tinha cura, o cara tinha que viver longe. Se ele tinha pai, mãe, filho, esposa, seja o que for, ele não poderia abraçar. Sabe o que é isso? Esse cara não era mais, ele nem se sentia mais humano. Porque imagina você, toda vez que entrasse em uma rua, ter que gritar bem alto, imundo, imundo. Por quê? Por causa do contágio da doença, as pessoas tinham que viver distante dessa pessoa. Se tinha um pai, já imaginou nunca mais poder sentar numa mesa? Se tinha uma mãe, se tinha uma esposa, a Bíblia não diz o que é que quantos parentes ele tinha e como ele vivia. Mas com certeza ele tinha amigos, tinha familiares. E esse cara, ele não poderia sentar mais com ninguém, nem comer à mesa, nem conversar, porque ele tinha que viver de longe e gritar, imundo, imundo. E pela lei mosaica, se ele tocasse em um puro assim, uma pessoa que não era contaminada por lepra, ele tinha que ser apedrejado e morrer. Havia uma lei de punição para isso. Amém? Só que esse cara ouviu falar de... E quando você ouve falar de Jesus, o que acontece com o seu coração? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação de Cristo. Quando Jesus é pregado, todas as cadeias são quebradas, todas as crenças são transformadas, e o medo tem que fugir do teu coração. Sabe por que há medo no teu coração? Porque tem outra notícia tocando a tua mente. O terror, preocupação, ansiedade, dívida, falta. Essa semana eu estava em casa, de repente uma unção veio sobre a minha vida na segunda-feira, e eu me lembrei de algo, que uma das marcas do ministério que prega a graça de Deus é a libertação de vícios, dívidas sendo canceladas de forma sobrenatural, e pessoas experimentando transformação radical nos corações, porque o medo que elas têm de Deus vai embora, e elas passam a entender que Deus as ama, e elas se sentem à vontade com seu Pai. Tudo que Deus quer é que você se sinta à vontade com Ele. Deus não quer que você veja Ele como um tirano. Só que a religião apresenta Deus como um tirano, como um carrasco, como alguém que quer te pegar. E desde criança você aprendeu isso, porque seus pais diziam assim para você: se você fizer algo de errado, Papai do Céu, briga. Olha, Deus está vendo. Aí você chega na igreja,
cheio de crença no coração, nem sabe o que tem sobre Deus, porque a raiz mais profunda é essa. Você acha que tenta fazer a vontade de Deus e agradar, e é por isso que o milagre não acontece. Você acha que o que Jesus fez não foi suficiente, que o sangue não foi suficiente, então você tem que acrescentar o seu jejum, você tem que acrescentar o seu louvor, seja o que for, você tem que fazer um monte de coisa para no final de contas Deus agora pagar a tua recompensa porque você fez. Não há nada que você possa acrescentar. A oferta que Deus ofereceu por você é perfeita. Diga, entre mim e o Pai tem um cordeiro perfeito. Agora, o nosso jejum, ele é louvável, ele tem o seu lugar. Amém? Na minha fome por Deus. Isso fala da minha fome, da minha busca de mortificar a minha carne, não de obter resultados de, vou jejuar, vou passar fome e Deus vai me dar vitória. Não tem nada a ver com isso, gente. Deus te dá vitória quando você olha para o que Jesus fez e diz, uau, olha o que Ele fez por mim. Eu creio naquilo que Ele fez. E porque eu creio naquilo que Ele fez, o Pai diz, toma sobre você. Você agora tem uma posição justa diante de mim. Amém? Diga, eu tenho uma posição justa, mas eu não conquistei. Efésios 2:8 diz, pela graça sois, isso é dom. Meu Deus do céu. A gente vive num mundo tão meritocrata que criaram agora alguns mecanismos, injeções, remédios, algumas coisas para as pessoas emagrecerem. E aí vai um monte de gente na internet e diz assim, eu vi um dia desse o cara falando uma reportagem e a pessoa dizia, não, mas é errado, a gente tem que ralar, sofrer para poder obter o resultado, e esses meios é muito rápido, é muito fácil. Aí eu fico pensando, então faz o seguinte, quando você sair daqui de Paulista para o centro de Recife, não vai de Uber não, vai a pé, porque o Uber se tornou muito fácil você ir de carro. Olha como a nossa mente é meritocrata. Você está tentando ganhar aquilo que Jesus já te deu, por isso que a coisa não funciona. Para de conquistar o que já é teu. Aceita a tua posição de filho e começa a receber o que te pertence. Nenhum filho é herdeiro porque trabalha para o pai. O que te faz herdeiro é ser filho. E você sabia que o que fez os demoniados gadarenos ter medo de Jesus? Jesus nem usou o nome dele, não tinha nem morrido e ressuscitado. Não havia poder ainda sobre o nome. E como é que aqueles endemoniados tiveram tanto medo? Porque eles disseram assim, Jesus, filho de Deus. O que te faz ter autoridade é ser filho de Deus. E agora ainda você tem um nome de Jesus. Sabe o que é o nome de Jesus na tua vida? É mais ou menos isso. Dinho não pode ir agora para João Pessoa e me dar uma procuração no nome dele, para eu vender o carro dele no lugar dele. Eu posso assinar por Dinho. A procuração é como se Dinho estivesse lá, porque ela vai estar o quê? Autêntica. Vai ter um selo no documento do cartório, sim ou não? Diga, eu já tenho uma procuração, diga a minha Bíblia. E ela foi selada com sangue. Está na hora de usar o nome de Jesus, tanto na oração ao Pai como nas circunstâncias. Sabe qual é o problema? Vocês não têm porque não pedem. Pedir ali é reivindicar. Jesus disse, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Ali é reivindicar em João. Tem algumas coisas que você não vai orar a Deus, você vai usar o nome de Jesus contra as circunstâncias. Amém? A autoridade de filho, diga, eu sou filho de Deus. Agora, é filho de Deus, mas é príncipe, mas tem mentalidade de gafanhoto. Então o que Deus quer com a palavra dele aqui essa noite? Mudar a tua maneira de pensar. Não se conforma com o que você está vivendo. Se já está bom, tem que ficar melhor. Por quê? Porque as pessoas vão olhar para você, vai ver sua alegria, vai ver você suprido, provido, curado, abençoado, amado. Não quer dizer que não tem circunstâncias, tá, gente? Porque haverão lutas, dificuldades, e o justo viverá pela... Quando você recua, tem gente que não tem coragem de andar por fé. Então o mais fácil é sentar e criticar quem está crendo e avançando. Eles não conseguem, então é mais fácil olhar para Danilo conseguindo e dizer, por causa de não ter ido, nem tentaram, e ficam reclamando de quem tentou e quem chegou. A sua frustração é melhor falar dos outros. Odiadores da fé, em vez de dizer celebradores de fé. Dizer, uau, eu celebro a vida de Danilo, olha onde ele chegou, olha o que Deus fez através da fé dele. Ele creu em Jesus, olha como Deus o recompensou, amém? Mas eu não creio, eu não vou ter coragem de enfrentar urso, nem gigante, nem nada. É melhor ser um Saul que vai perseguir. Porque é o quê? Um reclamador.
um odiador, que vai perseguir as pessoas por causa do resultado delas, porque não tem coragem de ter o próprio resultado em Deus. Tem alguém comigo? E eis que veio um leproso, vou te dar uma chave aqui essa noite. Nem sempre a adoração é pedir, nem sempre a oração é pedir. Muitas vezes um ponto forte na oração é a adoração, porque a adoração tem a ver com rendição, com contemplação. Às vezes o que você está precisando é contemplar a pessoa certa e não os problemas. Tem alguém comigo? Aí ele diz, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar. Se você quiser, se for a sua vontade. Ele não sabia que ele queria. Muitas vezes você vai a Deus e não sabe a vontade de Deus para você. Você não sabe o que Ele quer para você. Verso 3: E Jesus, estendendo a mão, tocou. O cara é leproso, não pode tocar em Jesus, pela lei mosaica. Ele vai a Jesus. A facilidade que ele foi a Jesus sendo leproso, Jesus desceu da montanha. Isso é Jesus vindo do céu. Isso é Deus, a salvação, descendo do céu, vindo à terra. E quem é o leproso? A humanidade, que por si só não pode sair da sua condição de lepra, que é o pecado, estado de pecado. Então ele tinha que descer da montanha, ele tinha que vir do céu. O evangelho é uma ação de Deus vindo à terra. A salvação é Deus agindo, não é o homem indo a Deus, é Deus indo ao homem. Por isso que o véu rasga de cima para baixo, não de baixo para cima. É a ação do céu para a terra. Salvação é Deus agindo, amém? Então ele diz: quero ser limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: eu quero. Ele não sabia que Jesus queria. Talvez você está aqui essa noite e não sabe o que Ele quer. Que Ele quer te curar, te abençoar e te dar uma vida boa. Não significa que você não vai ter problemas, amém? Mas o mundo olhará para você e vai dizer: eu quero esse Jesus que eles têm. Olha a paz que ela vive, olha a alegria. Enquanto eu conheço pessoas que são estressadas, uau, que virtude. Por quê? Porque vivemos uma vida de sacrifício e de louvor. Quando tudo aquilo diz para a gente ficar calado. Você entendeu o que é sacrifício de louvor? É quando você não tem vontade alguma, mas hoje eu vou lá adorar Ele. Ou você no meio da rua ou dentro de um quarto, você diz: agora que eu aumento o som da música. O produto da oliveira pode mingir, pode não ter mais ovelhas nem no curral, mas eu todavia me alegrarei no Deus da minha. No Deus da minha. Sabe qual é o problema? Muitos perderam a alegria da salvação, porque estão deixando que coisas terrenas falem mais alto do que a coisa mais valiosa na tua vida, que é a salvação que veio de Jesus. Está na hora de celebrar a salvação, de se alegrar nas coisas de Deus. Renata pregou aqui sobre generosidade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas serão. As pessoas estão indo atrás do acréscimo, em vez de ir atrás da vida. Quando você encontra a vida, o acréscimo vem. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos. Ele é a vida, gente. E a vida eterna é essa, João 17:3, que conheçam a ti, o único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia. Vida eterna não é ir para o céu, é ter Ele morando dentro de você. O céu é o resultado final da vida eterna. Nós já temos a vida eterna agora. Oh, aleluia. Olha para alguém que está do seu lado e diga: tem tanto da vida de Deus em você que você nem imagina. Por isso tudo que você toca é abençoado. Quando você olha para alguém, as pessoas são curadas. Quando você abraça, tem gente que está precisando só de um abraço teu, porque o poder que opera em você, o Espírito de Deus está em você, querendo abraçar, querendo curar, querendo cheirar, querendo transmitir caráter, poder, graça e favor. Você não precisa de um microfone, você só precisa ser o espelho do seu Criador e refletir a imagem daquele que te criou. Amém? Porque como Ele é, nós somos nesse mundo. A religião põe máscaras. Jesus estendeu a mão e tocou, dizendo: quero, eu quero. Diga: Ele quer. É a vontade dEle para mim. Não é só você que quer isso, Deus também quer. E deixa eu te dizer uma coisa: sabe por que muita gente não recebe as bênçãos de Deus? Porque não se vê, é alguém que não
Primeiro ponto, permissão. Você acha que não merece? Eu não mereço, por causa da culpa e condenação em você. Só que Colossenses 1:12 diz que Ele nos tornou dignos de participar da herança nos santos. O que te torna digno é o que Jesus fez. Dizer para Deus que você não merece é dizer que o que Jesus fez não foi suficiente para Deus te abençoar. Uma vez eu estava orando, e Deus disse: pare de tentar me convencer de te abençoar. Está na hora de você orar para você se convencer que eu já te abençoei. Tem alguém comigo? Eu acho que eu estou pregando bem, gente. Estou brincando. Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Agora vem cá. Jesus tocou antes dele ser purificado ou depois que foi purificado? Por quê? Jesus tocou nele enquanto ele ainda era leproso. E depois disse: quero ser limpo. Quero, seja limpo. E o cara depois ficou. Mas primeiro ele Mas pela lei não é proibido? Pela lei o impuro não podia tocar no puro. Mas debaixo da graça é o puro que toca no impuro e o impuro fica purificado. Tem lugares que vai ser limpo porque você está lá. Tem lugares que não vai quebrar por causa do favor sobre a tua vida. Tem coisas que não vão acontecer, livramentos, proteção, porque você está lá. Qual a função do sal? Dar sabor à vida. A tua vida dá sabor ao ambiente. Você não entendeu quem você é. O sal conserva também. Tem coisas que são conservadas por causa da tua intercessão, da tua oração. Porque a oração de um justo surte muito em seus. Aí alguém diz: a oração tem poder. A oração não tem poder. O que tem poder é a posição de justiça. A oração de um, ele poderia dizer: a oração de vocês tem poder. Mas Tiago não diz isso. Ele diz: a oração de um, porque é a posição de justiça que te dá poder quando ora. É a justiça orando. Que faz os céus se manifestar. Por isso que o inimigo quer que você viva uma vida egoísta, pensando em você, no meu problema, resolver minhas dívidas, e você não intercede por ninguém. A Bíblia diz que Deus deu vitória a Jó enquanto ele intercedia por seus amigos. Sai um pouquinho de cena e começa a interceder pelos outros. Às vezes na sua necessidade Deus faz você plantar em alguém. Vou te dar um exemplo. Abraão ia ser pai. Quem concorda comigo? Queria ser pai. Sara era estéril. Não era assim? E ele foi para o Egito. E quando chegou lá, a Bíblia diz que o rei do Egito, Faraó, disse olhou para Sara. Sara era muito linda, gente. Quase 80 anos. Só a graça de Deus. Aí tem uns que não, porque os anos naquela época era menor. Eu disse: meu irmão, pelo amor de Deus. Depois dos 40, o mundo diz que vai de ladeira abaixo. A graça diz: agora é que você sobe. Não aceita o padrão do mundo, a sua mente. Você concorda com tudo de errado, por isso que você só vive essa derrota. Sua mente tem que ser de príncipe e não de gafanhoto. Tá igual os 10 espias, era um príncipe, mas tinha mente de gafanhoto. Se via como gafanhoto, falava como gafanhoto. Diga: eu sou príncipe, penso como príncipe, falo como príncipe e vivo como príncipe. Amém? Abraão chegou no Egito. Quando chegou no Egito, o que é que aconteceu? Faraó viu Sara e ficou louco por ela. Aí Abraão com medo. Por isso que Abraão não é esse pai da fé logo de início não, gente. Ele sai da parentela, Deus vai tirando eles de ambiente, vai transformando, vai andando. É uma caminhada com Deus. O problema é que você quer parar na caminhada. Existe uma caminhada com Deus. Prosseguir em conhecer o Senhor. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Você conheceu Deus, tem muita gente que estagnou. Não lê mais a Bíblia, não ora, não busca o Senhor, não quer ter revelação, não tem mais fome, nem fome. É a mesma coisa de eu estar sentado em casa assistindo Netflix e Ju olhar para mim e dizer assim: um louve é covardia, Você quer um sorvete da louve? Eu olho para ela e digo: se você puder trazer até mim. Mas eu não tenho fome suficiente de me levantar e fazer a comida. Às vezes você diz que está com fome, é uma fome que você fica sentado esperando que alguém traga o sorvete. Se for da louve eu vou atrás. Mas vamos lá.
Você está com fome de verdade? Quem está com fome de verdade não vai conseguir ficar sentado no sofá. Deixa eu te ensinar. Ser guiado pelo Espírito é a coisa mais importante. Até sobre os sermões que você estuda. Amém? Existem coisas que já estão dentro do propósito que Deus te dá. Fazem parte da tua herança em Cristo. E fazem parte do teu futuro. Você vai ser equipado para cumprir aquele propósito. Então, no decorrer do caminho com Deus, porque a gente pensa assim: se Deus me chamou, eu já vou estar pronto. Não, nunca é assim. É uma jornada com Deus. Abraão estava pronto? Claro que não. Ele queria ser pai de Isaac. E Deus queria um pai da fé. Eu é que sei os planos que eu tenho para você. Quem é que sabe os planos? Diga Deus. Diga, Ele é que sabe. De novo, Ele é que sabe. Ele é que sabe. E por que você está tão preocupado? Porque você está se intrometendo demais. Como é que eu me intrometo? Controlando demais. Tá igual o povo lá, os marinheiros que estavam no barco com Paulo. Quando souberam que o navio ia afundar, ia pegar um bote salva-vidas e dar no pé. Aí Deus disse a Paulo: ei, diga ao marinheiro a todo mundo que é para ficar todo mundo junto, que se esse cara for, vai morrer ele, vai morrer o barco, vai morrer todo mundo. Aí Paulo chamou o dono do navio e disse: corta o barco, corta as cordas dos botes salva-vidas. A gente sempre está tentando se salvar. A gente sempre está tentando escapar. E muitas vezes tentando sair daquilo que Deus está usando para nos mudar. Olha para o teu vizinho e diga: corta todas as cordas hoje. Diga: se renda por completo. Para de lutar. Descansa. Corta as cordas do barco salva-vida. Não tenta salvar a tua vida. Se tu pudesse, tu já tinha salvado, mas você não pode. Então deixa que Ele te salva. E Ele sabe como te salvar. Amém? Vou voltar para Abraão. Então Abraão chega no Egito. Quando chega lá, Sara é paquerada. Aí Abraão faz o quê? Quem é essa? O faraó perguntou. Abraão disse: é minha irmã. Ele mentiu. É por isso que Romanos 4:13 diz: não foi pela lei que Abraão se tornou herdeiro do mundo e a sua descendência. Sabe quem é a descendência de Abraão? Olha para alguém que está do seu lado aqui. Eu estou olhando para um descendente de Abraão. Os que são da fé são descendência de Abraão. Se o judeu de carne usa seu direito de descendência de Abraão, e você da fé? A quem pertence o mundo? Meu Deus do céu. Nunca foi do diabo. Para de amaldiçoar o mundo. Nunca pertenceu ao diabo. Tanto é que no ano milenar Jesus vai reinar com a gente aqui 1000 anos. Porque essa terra nunca foi de Satanás. O governo foi entregue ao homem para a glória de Deus. Quem está comigo? Então vamos voltar. Senão eu vou entrar já em escatologia e é outra coisa. Abraão, quem é essa? É minha irmã. Aí o que é que ele fez? Tomou Sara como mulher. Como é o erro? A gente quer dar um jeitinho. Não, fala a verdade. Não é que mate. Ele não confiou no favor de Deus. Disse que era irmã. Aí o rei pegou a mulher. O que aconteceu? Um anjo apareceu e disse: se você tocar nela, morre. Vem cá, não era para o anjo matar Abraão que mentiu? O que é que Abimeleque fez? Nada, Abimeleque. O que é que ele fez? Nada, ele estava inocente, gente. Ele não estava com maldade. Uma mulher linda, chega no território dele, o cara diz que é a irmã, tomou como esposa, assim, ia pegar ela. Na noite que ele pensou que ia fazer alguma coisa, um anjo aparece com uma espada e diz: se tocar, morre. Por causa da promessa, amém? E aí o que aconteceu? Ele ficou irado com Abraão. Por que você não disse que era sua mulher? Só que as mulheres foram feridas. Todas as mulheres, até as escravas, ficaram estéreis porque ele pegou Sara. Vê que coisa séria. Por isso que Deus disse a Abraão uma promessa: quem te abençoar, eu vou abençoar, mas quem te amaldiçoar, será amaldiçoado. A minha bênção está sobre a tua vida. Você não tem noção do que é a bênção de Abraão sobre você. E ela está sobre você. O problema é que você só vê sua fonte de bênção, seu trabalho. A gente precisa crescer muito em fé ainda, gente. Deus ainda envia anjos para fazer dinheiro aparecer. Que
palavra profética veio no meu coração. Tem alguns aqui que vão ter experiências esse ano com anjos de Deus e ações sobrenaturais de anjos. Anaco minarabaxarabacandaraia. Isso aí. Jesus, que coisa forte. Essa veio quente. Por quê? Porque eu falei o que para vocês? Tem coisas que no caminho já fazem parte do propósito. Já estão lá, fazem parte do plano. E nós vamos ter isso se seguirmos o plano com o Senhor, caminhando com Ele, confiando nele. Mas muitas coisas estão ligadas à fome que você tem por Deus. Olha os dons. Prove isso na Bíblia. Paulo disse: buscai com zelo os. Se já está tudo pronto, vai se manifestar de forma predestinada. E eu entendo que existem coisas que já estão fazendo parte do plano, mas tem muita coisa que faz parte da fome. Se eu buscar com zelo, vai se manifestar. Vê que coisa. Então eu posso buscar os dons. Então está ligado à minha busca isso. Amém? Há coisas que é Deus te colocando no lugar certo e na hora certa. Então o que foi que Abimeleque fez? Não sei se era Ameleque, o rei lá do Egito, não me lembro o nome, mas as mulheres foram feridas. E ele disse para Abraão: você está doido? O que você fez comigo? Porque não disse que era sua mulher. Mas quem era para ser punido era Abraão. Quem mentiu não foi Abraão. Por isso que Romanos 4:3 diz que não foi pela lei, porque a lei exige o que? Perfeição do... E Abraão não foi perfeito sempre em fé. Abraão falhou, mas ele foi justificado porque creu em Deus. A fé te coloca em um estado supremo, amém? É a moeda do céu. Ela transcende o tempo e o espaço. Nascemos para viver pela fé. Quem está comigo? E até Paulo disse: de que jactância? Qual obra da lei? Abraão foi justificado, mas pela fé. O que é catalogado é a nossa fé. Só que o que acontece? Aí o que é que Abraão fez? Orou a Deus para curar as esposas de Faraó e as servas e as escravas. E quando ele intercedeu por elas, o que aconteceu? Lá na frente, Sara agora concebeu a luz. Sara é estéril, e o cara está orando para as mulheres que são estéreis gerar. Vê que coisa interessante. Por que Deus faz isso? Porque se você tentar entender tudo, você enlouquece. O que Deus quer é levar a confiança total do seu coração. E muitas vezes você passando necessidade é uma palavra muito horrível. Você em crise ou passando alguma falta de alguma coisa, e Deus te faz plantar na necessidade de alguém. Sabe por quê? Porque Deus quer tirar teu coração daquilo que é abalável e confiar somente nele. Porque muitas vezes estamos fazendo de coisas e de lugares e de pessoas os nossos deusinhos, quando na verdade era para confiar totalmente no Senhor e pronto, e Zé Fini. Quem está comigo? Tem alguém comigo? Então, voltando agora para a passagem, muitas coisas estão ligadas à minha fome. Só que o que Abraão fez? Plantou uma semente de cura, orando pelas mulheres que eram estéreis, e agora sua esposa é curada da esterilidade. Dá para entender o Senhor? Seus caminhos, seus planos são mais altos do que os nossos. Quem está comigo? Voltando para cá, então Jesus tocou. Voltando para o leproso. Onde eu estou? No leproso. Onde eu fui parar? Tocou no leproso. O que é que ele fez? Jesus estendendo a mão, tocou. Quero ser. O cara foi só para ser curado, mas antes de ser curado ele tocou nele. Por quê? Porque você vai a Deus achando que tem um tipo de problema, mas Deus sabe o que realmente você precisa. E uma coisa que Deus sempre faz é superar as nossas expectativas. Eu quero liberar uma palavra profética essa noite. Não é sobre o ano, mas é sobre um Deus que supera expectativas. Talvez a tua fé, eu acho que nada vai acontecer, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Deus vai superar suas expectativas de uma forma que você vai ficar impressionado. Porque Ele toca no homem, porque o homem, Ele estava devolvendo para o homem o direito de ser humano de novo. Ele precisava se sentir humano, gente, porque ele passou a vida toda excluído, e agora vai alguém e toca ainda leproso. Esse é o escândalo da graça. Esse é o amor que transcende o tempo e o espaço. Esse é um Deus que se fez carne. Deixa eu te dizer, Jesus vai além de suas expectativas. Você vai a Deus orando a Deus por um problema, deixa eu te dizer, Ele vai na raiz do problema. Amém? Tem alguém comigo aqui essa noite?
Você pode olhar para alguém e dizer para essa pessoa essa noite: Deus vai superar suas expectativas. Você vai para ser curado de lepra, mas Ele vai tocar em você primeiro. Ele vai tirar toda a culpa, a condenação, todo o peso. Ele vai na raiz mais profunda, aquele sentimento de rejeição, aquela sensação de não pertencer. Agora eu pertenço, agora eu sei quem Ele é, agora eu sei o quanto Ele me ama, gente. Que coisa linda olhar para isso aqui. E onde é que a gente começou a pregar? A minha graça, explicando sobre a soberba e o espinho na carne de Paulo. Não vai dar tempo mais hoje, mas eu quero abrir Ruth, capítulo 2, verso 3. E o louvor já vai afiando. Depois eu explico sobre o espinho na carne de Paulo. Uma coisa você pode ter certeza: não vinha de Deus aquele mensageiro. E se o diabo manda um demônio para Paulo não ficar soberbo, quem mais queria Paulo soberbo era o inferno. Porque só tem uma coisa que Deus resiste: é o soberbo. Se Paulo se torna soberbo, é tudo que o diabo quer. Aí o diabo vai mandar um demônio para Paulo não ficar soberbo, se exaltar ali, se tornar efetivo. Esse espírito usava autoridades no lugar que Paulo chegava, para não deixar Paulo pregar, porque o diabo sabia que se Paulo abrisse a boca ou chegasse naquele lugar, o evangelho ia destruir as obras do inferno. Então levantava-se autoridades, perseguição, para que esse homem não se tornasse efetivo. A palavra ali, exaltar, é se tornar efetivo. E é o que o inimigo está fazendo. Toda a trama do inferno é para você não ser efetivo no reino. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: eu te chamei, te levantei para ser efetivo no reino. Ser efetivo no reino não é cantar no coral. Posso cantar no coral e não manifestar o amor de Deus para as pessoas, ser um fofoqueiro. Quem está comigo? Se tornar efetivo é manifestar Jesus na vida dos outros. Não é se tornar um religioso, um espectador, um esquentador de banco. Não. Eu vos dou poder para curar doentes, expulsar demônios, curar enfermos. Olha para o teu vizinho e diga: o poder de Jesus está sobre a tua vida. E não é para ser um esquenta-banco em igreja, é para manifestar o amor de Deus para a vida dos outros. Olha para o teu vizinho e diga: eu não sei você, mas eu nunca mais vou ser ineficiente no reino. Há muito poder e muita graça investida sobre a minha vida para eu me calar. Eu posso ser até gago como Moisés, mas eu sei que quando abrir a boca o poder vai tomar conta. Moisés disse: eu não sei falar, tem problema não. Quando eu escolho eu capacito. Eu vou te mostrar que gago, sem saber falar, é a minha graça que te basta, rapaz. Deus pode pegar uma queixada de jumento e virar uma metralhadora. A unção de Deus na tua vida não foi levantada para fazer coisas possíveis, foi levantada para fazer o impossível. Quando você acha que já alcançou o patamar, Deus disse: bora parar por aqui. Parou por aqui porque você acha que foi longe demais. Quero te dizer que é só o começo. Há muito mais para viver, há muito mais para desfrutar, há muito mais para manifestar. É um reino que não para, é uma caminhada com Ele. Ou você quer parar em só ser pai de Isaac? Não, não para nisso. Deus está dizendo: eu estou criando estruturas na tua vida, eu estou causando, eu estou levantando, eu estou criando, eu estou manifestando a minha graça sobre você, para através de você, não só você viver bem, mas através de você, milagres acontecendo na vida dos outros. Foi, pois, chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu a sorte. Uma parte do campo, essa parte caiu a sorte também, é bom, mas não gostei. Ruth 2, verso 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Ou seja, eles pegavam primeiro e ela pegava da sobra. Por casualidade entrou na parte que pertencia a... Nem é por acaso, nem é acidente e nem é coincidência. Quantas pessoas, quantos livramentos, quantas coisas aconteceram e você disse: uau, foi Deus, que coincidência. Foi o acaso? Não foi. É a graça de Deus sobre a tua vida. E esse é um ano do acaso acontecer. Deus te colocando no lugar certo e na hora certa. Há lugares que você vai entrar, que você vai saber que não foi tua mão. Por quê? Porque Deus não dá glória a ninguém. Você vai saber que foi a graça de Deus que fez isso na sua vida. Queria chamar o grupo de música aqui à frente, a gente cantar uma música e encerrar.
E aí entra a passagem de Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua. Está tudo bem estar fraco. Nem sempre você vai ser forte. E na verdade a tua fraqueza vai te levar para a fonte da força. Porque muitos de nós, quando somos fortes, nem do Senhor lembramos, nem oramos, nem vamos a Deus. Igual o povo do Egito, 430 anos. E quando eles perceberam que não tinha mais força nenhuma neles, eles gemeram e clamaram ao Senhor. Por que eles não oraram antes? Talvez eles disseram: deixa comigo, eu posso, eu dou conta. Não é errado ter autoestima, não é errado se sentir bem, dizer nós vamos conseguir, nós vamos possuir, amém? Mas sempre confiando em Deus. Porque por mais que a gente tenha habilidade, tem gigantes que é grande demais para nós. Tem batalhas que é maior do que a gente. E a gente precisa do Senhor para isso. Quem tem irmão mais velho aqui, levanta a mão para eu ver. Quando alguém ia brigar com você na escola, o que é que você fazia? Alguém maior do que você? Mexa comigo não, que eu tenho um irmão mais. Se lembre que você tem um irmão mais velho. Foi o primeiro que ressuscitou dos mortos. Foi o primeiro a nascer de novo. É o primeiro de uma nova raça, o primeiro de uma nova espécie. O nome dele é Jesus Cristo. Fique de pé em nome de Jesus essa noite. Urecandalabachuri andarás. Ruth capítulo 3, verso 18. Para encerrar. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda. Esperar aqui é habitar em hebraico, permanecer, assentar, morar, sentar, assentar. O que é que Ruth está dizendo? O que é que Deus está dizendo com essa palavra? Descansa, filha e filho meu. Até você saber as coisas. Para que você está muito... Não precisa nem saber como vai ser as coisas. Descansa primeiro. Aquele homem não vai descansar até resolver tudo isso. Enquanto você tenta resolver, Deus descansa. Mas quando você descansa, Deus resolve. Sabe o que é que Paulo disse? Então, se eu oro para Deus tirar o espinho e Deus não tira o espinho, agora eu vou ter prazer nas minhas fraquezas. Ele disse: agora eu encontrei a fonte de força. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou. Por quê? Porque quando eu chego a um estado que eu não posso fazer mais nada, que todas as circunstâncias aniquilam minha força humana, eu cheguei em um lugar de probabilidade, onde a graça de Deus. Tenha isso em mente. Se acabou os recursos, se acabou a força, se não tem mais o que fazer, você está no lugar mais perfeito, no melhor lugar do mundo, para Deus começar com seu favor e seu poder sobre a tua vida. E se prepare para ver o que você nunca viu. Esse é o ano de você ver o que nunca viu. Vou repetir: esse é o ano de você ver o que nunca viu. Esse é o ano de manifestações que nunca se manifestaram. Esse é o ano de ver coisas extraordinárias e de revelações do Pai como nunca foram vistas. E uma delas é manifestação sobrenatural de anjos. Essa palavra está desde segunda-feira no meu coração. Cancelamento de dívidas de forma sobrenatural. Sabe qual é o problema? O inimigo está fazendo você ir para o racional, para o natural, e você deixou de acreditar.